Olá pessoal, segunda-feira, hein? Mais uma semana começando e você, como sempre, aqui conosco no nosso Link Esporte Clube. Vamos falar muito sobre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar das intercorrências desta rodada também, hein? O Corinthians não vence, gente, que coisa! Antes da gente começar com os nossos destaques e escalar o nosso time também, quero pedir a você que se junte ao Link Esporte Clube, inscreva-se aí no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, deixe um like na nossa transmissão e, é claro, compartilhe também. Compartilhe o Link Esporte Clube com as suas redes sociais. Vamos trazer mais gente para essa resenha diária que a gente tem aqui no Link Esporte Clube. São 3 edições para você de segunda a sexta-feira. Às 10 da manhã tem o boletim do Link Esporte Clube com a Aline Bravo. Ao meio-dia, eu, Aline, convidados, estamos aqui para debater sobre os principais assuntos do dia, e às 6 da tarde tem a nossa resenha também. Às vezes é uma resenha pré-jogo, quando tem jogo um pouquinho mais tarde, às vezes é uma resenha projetando o dia seguinte ou resumindo tudo aquilo que aconteceu no mundo do futebol durante o dia, tá bom? Não se esqueçam, Link Esporte Clube, vem com a gente. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. Olha só, nós tivemos um clássico que foi movimentado, mas que faltou gol, ou gols, né? Que foi o clássico do Palmeiras contra o Flamengo aqui no Allianz Parque. Palmeiras que desde 2017 não consegue vencer o Flamengo jogando em casa. São 5 empates e 2 vitórias para o Flamengo neste período. Em compensação, conquistou 2 taças importantes, a Libertadores de 2021 e a Supercopa do Brasil de 2022 ou 23 contra a equipe do Flamengo. Só que esses jogos foram realizados bem distantes do Allianz Parque, né? No Allianz Parque o Flamengo consegue sempre segurar o Verdão. O São Paulo, no primeiro jogo sem o Carpini, venceu 3-0. A gente vai falar muito sobre isso, porque tem novidade. O Zubeldia está chegando aí, daqui a pouco vai ser apresentado. E o Corinthians, hein? O Corinthians foi mais do mesmo em Bragança Paulista. O Tonhão mudou o time e não resolveu porcaria nenhuma. O time perdeu mais uma, está na zona do rebaixamento. É cedo para falar isso? Não, não é cedo, é verdade. São 3 rodadas e o Corinthians está na zona do rebaixamento. E tem crise lá no Corinthians, crise política. A gente vai discutir se isso reflete ou não dentro de campo, com os atletas, aquilo que está acontecendo no dia a dia. E vai ter mudança no Corinthians, hein? Vamos falar sobre isso daqui a pouco comigo e também com a Aline Bravo, que traz o seu destaque, a sua consulta. A Aline tem sempre uma pergunta bacana para você participar conosco aqui do nosso Link Esporte Clube. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Frank. Uma boa tarde para você. Boa semana, começando. Uma boa tarde também para quem está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Terceira rodada bem movimentada, cheia de resultados que a gente até surpreendeu, né? Dá pra falar assim. E eu acho que a grande surpresa negativa da rodada é o Corinthians, que não consegue, mais uma vez, marcar nenhum ponto, né? Aí, nessa rodada. Além de não pontuar, não faz gol, né, Aline? Não faz gol. Tem um problema mesmo ali, eu acho, de ser mais efetivo no ataque. E, bom, o corintiano não está muito feliz, a gente vem acompanhando aí as repercussões, né? Além do corintiano, o presidente também não está muito feliz, né? Deu algumas respostas aí para a imprensa, falou que vai mudar tudo, né? Que vai deixar do jeito dele, e aí se alguém reclamar, que reclame com ele, porque a decisão foi dele. Bom, a gente vai falar sobre tudo isso, mas com o pessoal que está acompanhando a gente aqui, eu já trago a nossa enquete do dia, que é justamente sobre isso. Qual o problema do Corinthians? Ele é técnico ou ele é político? Ou os dois, né? Vamos colocar os dois também, porque às vezes é a junção dos dois. Então, o grande problema do Corinthians, essa é a nossa enquete do dia. Qual é? É político? É técnico? Ou é os dois? Fala pra gente aqui, comenta também, né? Você vota e depois você deixa seu comentário explicando por que você votou aí nessa opção. E a gente vai debatendo aqui ao longo do programa, qual é a solução para o Corinthians, né, Frank? É verdade. O Corinthians realmente tem que buscar soluções para os seus problemas. E para os problemas técnicos e táticos dentro de campo e principalmente para os problemas políticos. A gente vai falar muito sobre isso a partir de agora no nosso Link Esporte Clube, comigo, com a Aline e com a sua participação também. Um abraço para o Bruno Scacciotti, que já deu uma boa tarde aqui para a gente. Ótimo debate a todos. Valeu, Brunão. Estamos te esperando, hein? Aline, bom...
Vamos começar mostrando os resultados do Campeonato Brasileiro, da rodada do final de semana. A rodada ela não foi completa, porque uma partida não foi realizada, né? Fortaleza e Criciúma, por conta da participação do Fortaleza na Copa do Nordeste. Aliás, goleou o Altos do Piauí por 5-1 e avançou às semifinais, vai enfrentar o Sport em uma das semifinais. A outra semifinal da Copa do Nordeste será entre o Bahia do Rogério Ceni e o CRB. Bom, no sábado nós tivemos Fluminense vencendo o Vasco da Gama por 2-1, o Grêmio bateu o Cuiabá por 1-0, Bragantino fez 1-0 no Corinthians e o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro pela primeira vez jogando lá na MRV Arena, 3-0 para o Galão da Massa. E o Scarpa começou a se destacar lá no Atlético Mineiro, hein? Parece que está reencontrando o bom futebol e os bons tempos sob o comando do Diego Milito. No domingo, o Bavi terminou empatado por 2-2, foi um jogo eletrizante, hein? O Vitória abriu 2-0 e em 5 minutos o Bahia foi lá e empatou o jogo, coisa de maluco. Palmeiras e Flamengo ficaram no 0-0, você acompanhou conosco aqui no Link Esporte Clube e a gente agradece muito a nossa audiência do domingo, bacana, faltou só o gol realmente, eu diria até que faltaram gols, né? Para esta partida, porque emoção teve. O Atlético Paranaense fez 1-0 no Internacional, com esses dois resultados, 0-0 do Flamengo, 1-0 derrota do Internacional, não tem mais time com 100% de aproveitamento no campeonato. O Atlético Goianiense perdeu em casa para o São Paulo por 3-0, foi a primeira partida sem o Carpini, o Milton Cruz foi quem comandou a equipe e o Atlético novamente teve jogadores expulsos, terminou a partida com 2 jogadores expulsos, o Dragão. E aí não dá para reclamar da arbitragem, né? Em 3 rodadas você tem 5 expulsões no time, incluindo a do treinador, é muita coisa, né? Então tem que repensar também o Dragão. E o Botafogo goleou o Juventude por 5-1. O Juventude fez um bom jogo na semana contra o Corinthians, né? Venceu 2-0, poderia ter feito mais. Aí foi jogar lá no Estádio Olímpico Newton Santos, tomou 5 do Botafogo. Também com 15 minutos estava 2-0 já para o Botafogo, né? E a partida do Criciúma contra o Fortaleza, a gente ainda vai acompanhar, aguardar a CBF remarcar a partida, uma nova data, para a gente ter o complemento da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Algo surpreendente aí, para mim surpreendente mesmo a goleada, né? 5-1 no Botafogo. Eu acho que eu não esperava também o Galo vencer o Cruzeiro de maneira tão fácil, Frank. Achei que esse jogo realmente, né, depois olhando ali melhor, vendo os lances, o Atlético dominou muito mais que o Cruzeiro. No primeiro tempo ali você já via a superioridade do Galo. Eu não esperava um 3-0. Acho que o Galo era, assim, favorito, né? Mas por ser um clássico, uma goleada realmente me deixou, assim, um pouco surpresa, né? Poderia ter ganhado uns 2-1, achei que ia ser mais difícil o jogo. Acho que dos resultados é esse e o 5-1 também em cima do Juventude, que o Juventude fez um bom jogo em casa, em cima do Corinthians na rodada passada, venceu o Corinthians por 2-0, achei que daria mais dificuldade para o Botafogo, até porque o Botafogo também não passa por um momento muito bom, mas também foi uma surpresa esse 5-1, não esperava que fosse tanto. E é isso, eu acho que do resto, assim, que a gente pode falar, a gente já esperava, né? Talvez o São Paulo, né, em cima do Atlético Goianiense também 3-0, pelo momento que o São Paulo passava, tá com o treinador interino, mas parece que o time correu, se deu bem dentro de campo, foi superior ao Atlético Goianiense, conseguiu os 3 pontos aí que estavam precisando. De resto, eu acho que é esperado, né? Foram dentro da jogos, normalidade. Exato, dentro do normal, do que a gente já tinha conversado semana passada. Vamos conferir também, Aline, a classificação depois de 3 rodadas, né? Lembrando que o campeonato nem começou e a tabela já tem asteriscos, né? Porque algumas equipes jogaram menos, não completaram os 3 jogos por circunstâncias, né? Por exemplo, Fortaleza está numa boa condição, tem 2 jogos só e 4 pontos conquistados. Tá numa boa Se vence o jogo que está atrasado, que é o jogo dessa rodada contra o Criciúma, vai lá para 7 pontos com Flamengo e Bragantino. Em compensação, o Cuiabá e o Vitória, por exemplo, o Cuiabá fez só 2 jogos, mas perdeu os 2. Né? Tem um jogo atrasado que é justamente contra o Vitória, né? Essas equipes aí vão ter que pensar em vencer, porque senão, né, o negócio já fica esquisito. Bom, mas olha lá, temos um novo líder no campeonato,
que é justamente o Bragantino. São 7 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, mas assim, mostrou a sua força jogando em casa. Por quê? Porque fez 2 jogos em casa e venceu os 2. O Vasco da Gama no meio de semana e o Corinthians agora no sábado. Foi a 7 pontos na tabela, é a mesma pontuação do Flamengo. O Flamengo já fez 2 jogos fora também e conseguiu 4 pontos nesses 2 jogos, né? Uma vitória sobre o Dragão e o empate contra o Palmeiras. E venceu o seu jogo em casa. O Botafogo, com 2 vitórias seguidas, venceu no meio de semana o Atlético Goianiense e agora goleou o Juventude, foi a 6. Mesma pontuação de Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional. A dupla Grenal aí. E aí depois em 7º com 5 pontos tem o Atlético Mineiro. 3 jogos, né? São 2 empates e 1 vitória. O Fortaleza, o Bahia e o Fluminense, mais Cruzeiro, Palmeiras e Juventude, na realidade Palmeiras, Cruzeiro e Juventude, 4 pontos, ou seja, uma vitória e 1 empate e 1 derrota para essas equipes, exceto o Fortaleza, que tem apenas 2 jogos. E aí a turma dos 3 pontos, São Paulo e Vasco da Gama. O Criciúma tem 2 pontos em apenas 2 jogos, são 2 empates, tem um jogo ainda a cumprir. E aí começamos o Z4. A zona do rebaixamento. Vitória, Corinthians, Atlético Goianiense e Cuiabá. A gente usa a expressão aí zona do rebaixamento porque, de fato, é ali a zona do rebaixamento, do 17º ao 20º, né? Eu acho que assim, ali não é o lugar do Corinthians. Não. Mas... Tem que tomar cuidado. Se não começar a jogar, né? E a gente está vendo um futebol pouco produtivo do Corinthians dentro de campo, o negócio vai ficar esquisito, Corre hein, Aline? risco. Já terceira rodada a gente fala, poxa, tá no comecinho do campeonato e tudo mais. Mas a gente começa a enxergar como que vai se desenhar essa primeira etapa do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians não tá nada bem, né? A diretoria promete aí inovações e tudo mais, né? O presidente falando que vai renovar, que vai mudar tudo, que tá bravo com algumas coisas, mas assim, vai fazer isso agora que o campeonato já começou? E aí, como é que vai ser? Quanto tempo que essas novas peças que ele poderia contratar ou trazer agora para o Corinthians vão render? Vai demorar um tempo. E até o Corinthians se estabelecer de novo, Frank, o corintiano vai ter que ter uma paciência, porque não tá bem. Assim, analisando o futebol que o Corinthians está jogando hoje, tá fraco. Vai precisar de uma grande reestruturação para o time conseguir pontuar melhor. Olha, daqui a pouco mais informações sobre a situação do Corinthians, hein? A crise política lá no Corinthians, a crise técnica dentro de campo e mais uma informação muito importante com relação aos jogos na Neoquímica Arena, hein? Atenção, porque daqui a pouco tem informação e não é informação das melhores, não. Com relação ao Corinthians. Daqui a pouco a gente confere junto. Ainda sobre a tabela ali, ó, a gente está vendo o Bragantino na liderança e eu queria destacar, no sábado eu estive lá em Bragança acompanhando o jogo contra a equipe do Corinthians e hoje, segunda-feira, o Bragantino está inaugurando o seu novo CT, que fica na cidade de Atibaia, coladinho ali com o Bragança Paulista, mas é algo absolutamente absurdo, Aline. Se não for o melhor... Do Brasil, eu acho que é o melhor. Já acho que é o melhor. De tecnologia, de estrutura, tudo? Estrutura. São 6 campos de futebol, sendo 4 de grama natural e 2 de sintético. Um mini estádio, que vai ter que tem capacidade para 1.000 torcedores. E aí, o que eles estão fazendo? Você vai fazer um jogo, uma partida amistosa e tudo, você pode fazer ali no mini estádio. E o time de futebol feminino vai começar a mandar os jogos lá, nesse mini estádio, para um público menor e tudo. 2 academias, uma academia para a categoria de base, outra para o time profissional, mas assim, com a mesma tecnologia, com o mesmo espaço. 6 andares de dependências. Caramba. Ali eles podem receber e deixar concentrados os garotos da base e do profissional simultaneamente. Eles querem uma integração maior entre base e profissional. Né? Além disso, o Bragantino está reformando um outro estádio em Bragança Paulista, um pouco à frente ali do Nabi Abichedi. E nesse estádio, que é um estádio municipal, e aí tem algumas questões
políticas, né? Tem que ser aprovado na Câmara, a reforma e etc. Por isso está um processo meio burocrático, eles não conseguiram... não estão conseguindo fazer no ritmo que eles querem fazer, mas eles estão iniciando a reforma desse estádio municipal, porque onde hoje é o Nabi Abichedi, eles vão simplesmente demolir e construir uma arena nova, zerada. E em 2 anos e meio, a projeção é essa, o Bragantino vai ter também uma arena ultramoderna e já vai ter um CT ultramoderno, que eles estão inaugurando hoje, onde inclusive o time já tem treinado, né, desde a última data FIFA, mas eles fizeram aí as últimas instalações e tudo, e estão inaugurando hoje. E assim, para a inauguração vieram representantes, dirigentes de todas as equipes da empresa ao redor do mundo, né? Inclusive, no sábado, eu encontrei lá o Mário Gomes, ex-atacante da seleção da Alemanha. Ele parou de jogar em 2019, 2020. Hoje ele trabalha para a empresa, é uma espécie de relações públicas entre os clubes da empresa, né? Então ele fica circulando, está lá também na inauguração. E é uma coisa que chamou a atenção do próprio grupo, porque ficou muito bom o CT, né? E demonstra, assim, o que falta para o Bragantino. Começar a, de repente, levantar algumas conquistas aqui no Brasil. A gente fala assim, mas isso não é nem a intenção é contratar jogador mais novo e negociar. Não sei, viu, gente? Eu acho que a intenção, além disso, a partir de agora, vai ser também dar essa estrutura para que o time possa, dentro de campo, responder melhor também. Mas é um negócio absurdo que os caras fazem. A estrutura e também o investimento que vem sendo feito no Bragantino. Bom ter dinheiro, né? Nossa, é outro nível, né? Não é à toa que o Bragantino é o único time paulista na primeira metade aí da tabela do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, é muito cedo, mas é o único paulista. Nem o Palmeiras está entre os 10 primeiros colocados aí. Dos paulistas é o que melhor estreou no Campeonato Brasileiro, né? Jogou em casa. Tudo bem, o Palmeiras também jogou em casa, né? Mesma coisa, fez 2 jogos em casa. Então, assim, é legal ver e também para o pessoal acompanhar esse investimento a longo prazo, né? O Bragantino, tudo bem, é aquele time que tá chegando, mas não tá sendo efetivo em ganhar os campeonatos, mas sempre tá lá. E esse investimento é muito importante, né? Principalmente na base. Eu acho que essa troca entre base e profissional faz muito bem, assim, muito bem, porque você consegue tirar ali meninos que se espelham também, tá vendo ali aquele trabalho sendo realizado dia após dia, e se espelham naqueles caras que estão ali do lado. E, cara, 6 andares Frankfurt. Vou te falar, 6 andares não é pouca coisa não, viu? Aline, o curioso é que se fosse um clube, entre aspas, comum, normal, depois de uma desclassificação, uma eliminação na fase preliminar de Libertadores, depois de ter sido atropelado pelo Santos em uma semifinal de Campeonato Paulista. Sim. Né? Depois de o pessoal começar a falar assim, mas esse time aí não vai para frente, aí só perde, joga, mas no final perde e tal. Muito provavelmente o técnico já teria sido demitido, o elenco teria sido reformulado, o diretor de futebol teria rodado, mas lá sim, lá eles tiveram um gerente de futebol, que foi o Thiago Escuro, que saiu no ano passado, foi trabalhar no futebol francês, e contrataram um outro gestor de futebol, que era um cara que o Grêmio tinha ido atrás, o Palmeiras tinha ido atrás quando trouxe o Anderson Barros, ele trabalhava no Bahia, não quis sair lá do Bahia, aceitou a oferta para trabalhar no Bragantino, que é o Diego Serri, né? Lá não existe isso, acho que por conta dessa blindagem, desse suporte que a empresa dá, né? Impressionante. Se fosse qualquer outro time, já teria reformulado tudo. Não teria tido essa blindagem, né? Por isso que é importante esse investimento. Aí entra aquela discussão da SAF, né? Que às vezes é muito bom e às vezes muito ruim para um clube. Mas a gente pode dizer, o Bragantino é SAF desde... Desde que fez o acordo com o Bragantino lá. 2000 e... Nem lembro. 2015. Dos primeiros. A SAF nem existia como expressão, nem não era nem um negócio SAF, regulamentado. Era diferente ali o tratar. Mas a gente pode dizer que é uma das SAFs que está funcionando, né? Porque tem algumas, a gente pode ver aí que ou o acordo foi feito de uma maneira errada, né? Ou a empresa
né, pensou em uma coisa, não deu muito certo. O Vasco, né, é um time que escorregou muito em relação a essa questão da SAF. E hoje a gente pode dizer que o Bragantino é um dos times que deram certo, né? Esse acordo aí entre as marcas, a marca Bragantino e Red Bull vai até 2027, ou seja, esse vínculo vai ser prolongado, porque com certeza. Nós estamos em 2024, o pessoal não vai construir um estádio, uma arena, né, para deixar lá como herança, digamos assim, né? Então esse acordo aí do Bragantino com a cidade de Bragança, e eu não sei se você já foi lá no Marcelo Stefani, na Bia Bichedi. Não tive oportunidade ainda, mas... Muito bacana, porque... Tá na minha lista. Atrás dos... então vai logo. Vai logo. Vai logo, só para você dar uma olhadinha. Atrás dos bancos de reservas, a gente tem uma espécie de um aquário, assim, que faz fundo para um restaurante, né? Uhum. Então, assim, hoje eu não sei como é que é o funcionamento do restaurante, mas tem essa possibilidade de você assistir o jogo com o banco de reservas na sua frente, olhando no nível do campo, né? Do jogo. E cornetando ali, batendo no vidro para cornetar o técnico, ou adversário, ou o técnico do próprio time. Levemente. Mas é um restaurante muito bacana que tem lá. E faz parte das atrações, assim, do estádio, né? Mas é muito interessante acompanhar o futebol aí pelo interior, e foi só um adendo com relação ao Bragantino. A gente vai falar agora sobre a primeira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro, sob o comando do Milton Cruz, que interinamente comandou o time no jogo contra o Atlético Goianiense. É aquilo que a Aline fala. Ele colocou o time com 3 zagueiros, mas fez um feijão com arroz, né? Sim. Colocou o André Dias como titular. Então, minha parte eu fiz. Coloquei o André Dias como titular, troquei aqui o Ferrarese, ao invés do Ferrarese, coloquei o Alan Franco, né? Sim. E deu resultado. Colocou em campo Luciano, colocou Caleri, colocou André Dias, arrumou espaço para todo mundo. O Rames não foi um problema, porque estava lesionado, ele não teve que lidar com isso. Quem vai ter que lidar com isso é o Luiz Ubeldia, o técnico do São Paulo, que está chegando aí para comandar o time, vai ser apresentado em instantes lá no CT da Barra Funda, e fez 3-0. Contou com as circunstâncias lá do jogo. O Luiz Felipe cometeu um pênalti dando uma cotovelada no Luciano, uma coisa fora de propósito, foi expulso. São Paulo já vencia por 1-0, fez 2-0, depois o Dragão teve mais um jogador expulso, e aí a segunda expulsão, eu ouvi assim, a transmissão pelas rádios, o pessoal até contestou que teria sido um exagero do Braulio, mas enfim, o Atlético tem que pensar nisso também, porque muitos jogadores expulsos em apenas 3 rodadas do campeonato. É bom para o São Paulo, porque agora o próximo jogo no campeonato é o clássico contra o Palmeiras, e entre esse clássico tem jogo de Libertadores contra o Barcelona, quinta-feira, que será quando o Luiz Ubeldia vai estrear no comando do time. Mas pelo menos ele chega com um astral diferente, né? Sim, positivo. Ele que já estava lá ontem, né, assistindo, eu vi no Instagram, nas redes sociais aí, Júlio Casares e ele pegando o avião juntos em direção a Goiás. Ele já deve estar se adaptando, né? Chegando, conhecendo o elenco. Vai ser apresentado daqui a pouquinho, né? Digamos que já era para ter começado. Mas daqui a pouquinho será apresentado. Tem uma coletiva aí que ele vai responder algumas perguntas dos jornalistas aqui no Brasil. Ele que vai estrear no comando do São Paulo contra a LDU de Quito, que foi o seu último time, né? Que ganhou aí a Copa Sul-Americana. Ele vai estrear contra o Barcelona de Guayaquil, que ele já dirigiu. A LDU ele foi campeão no passado. Ele foi campeão, eu tô... Confundi aqui. Mas já passou lá, lei do ex. Barcelona de Guayaquil, né? É isso, então. Vai estrear contra uma equipe que ele já conhece, pelo menos, né? Já acompanha o futebol, já foi treinador. E aí, vamos ver, né? Eu não sei o que esperar ainda desse treinador. Eu sei que ele é um cara que gosta de ter muita posse de bola, né? Sempre busca o gol ali, as equipes que ele treina sempre estão ali buscando gol e fazendo transições durante o jogo. Mas eu não sei como que ele vai usar isso dentro do São Paulo, né? Com o que ele tem à disposição. Eu tô bem ansiosa para ver esse jogo, viu, Frank? Eu e toda a torcida de São Paulo. Eu acho que o curioso também é assim, saber que mobilização ele vai conseguir dar para o vestiário do São Paulo, porque eu imagino que demanda tempo para ele colocar em ordem a casa e colocar as coisas de acordo com aquilo que ele pensa, né?
Sim. Tem que ter... Demora um tempo e o torcedor tem que entender esse tempo paciência também. Tem que ter paciência também para fazer a coisa certa aí, o São Paulo com o Luiz Zubeldia. E o Milton Cruz? Milton Cruz é um cara muito tranquilo, né? Acho que ele foi na conversa ali, tem até um vídeo rodando aí também do Luciano brincando com ele, falou, o time tá bem, hein? Só bola aqui, bola ali. Tipo, brincando, porque tava jogando com 2 a menos e tudo. E do lado o Caleri bravo, porque tinha sido sacado do time. Não sei se você viu isso aí. Ele dá um toque assim. Eu não cheguei a ver essa imagem. Ele dá uma cutucada no Caleri, aí o Caleri tá... Aquela cara assim, poucos brincando. Amigos, né? Queria estar lá. Mas ele brincou ali com o Milton Cruz, que é um raro e profundo conhecedor das coisas do São Paulo, né? Acho que para ele foi tranquilo também comandar a equipe e aproveitou o jogo, né? Um jogo que o São Paulo tinha que vencer, entre aspas, pela qualidade do adversário e pela... Se não vencesse, iam ser 3 jogos e nenhum ponto. E pela diferença de padrão que existe, né? Aquilo que o Atlético Goianiense pretende no campeonato e aquilo que o São Paulo veio fazer no campeonato. São coisas diferentes, exatamente, são intuitos diferentes. O São Paulo, com certeza, é um time que está uma prateleira acima aí do Atlético Goianiense, né? E, bom, o time está buscando. Só que esse comecinho não dá pra gente tirar muito em relação ao São Paulo, porque foi um período de crise. Eu acho que agora que o Zubeldia vai chegar e vai dar essa cara nova pro São Paulo, aí sim a gente vai começar a poder ver, enxergar, traçar o que a gente pode esperar pro São Paulo de 2024. Eu acho que esse comecinho ainda é muito cedo, mas precisava dessa vitória, né? Porque já iam ser 3 jogos, 9 pontos perdidos já aí no Campeonato Brasileiro. Aline, você teve algum destaque individual ontem? Você conseguiu acompanhar algum trecho do jogo, alguma parte? Porque a gente estava aqui também, né? Encerrando a nossa transmissão. Eu consegui ver uns destaques, eu não cheguei a assistir o jogo inteiro, porque foi o momento que eu saí daqui, estava indo para casa, enfim, a gente estava também aqui comentando o jogo de Palmeiras e Flamengo. Olha... De talento individual, assim, eu destacaria mais o time em si, que eu achei que foi bem. As maiores chances, eu acho que o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom. Analisando, assim, do nosso ponto de vista, o que o São Paulo veio entregando nos últimos dias e o que está entregando agora. O Caleri fazendo gol, o Luciano fazendo gol, né? Esses craques que a gente já esperava que atuassem bem pelo time. Eu colocaria... o ataque de São Paulo que conseguiu ser efetivo ontem, né? Que não estava conseguindo ser efetivo nos últimos dias. Então, acho que eu destacaria essa pontuação aí de São Paulo, Frank. Você tem algum jogador em especial que você acha que foi essencial para a partida? Não, eu acho que o pessoal estava falando muito do Caleri na transmissão, né? Sim. De como a presença diária que ele tem e tudo. Mas aí o Milton Cruz resolveu dar uma descansada também no time... e é natural, né? Porque acho que as coisas se encaminharam com uma certa tranquilidade para o São Paulo, então é natural que ele também segurasse um pouco os jogadores pela maratona de jogos, né? Pelo jogo da quinta-feira, pelo clássico que tem semana que vem. Agora, eu gostei de ver assim, dele ter colocado o André Dias como titular. Você gostou? Né? Eu gostei porque o André, toda vez que entra, ele busca o jogo, ele... um jogador que pega a bola, vai para cima do adversário. Ele tem aquele espírito do Luciano, mas ele não reclama. O André Silva. Eu falei, qual é o nome? Dias era o zagueiro. André Dias era o zagueiro que veio do Goiás uma vez. Então, desde que esse jogador chegou aqui em São Paulo, que até pontuei aqui algumas vezes no Link Sport Clube, que ele é um cara muito bem posicionado dentro de campo. E essa já era uma característica dele lá no futebol português, né? Tanto que metade dos gols que ele acabou fazendo no futebol português foram de cabeça, porque ele é um cara bem posicionado, sempre. Tá bem ali onde a bola... onde precisa... Né, a jogada acaba, né? Onde coloca... No momento de colocar a bola para dentro, ele sempre tá bem posicionado. Eu gosto muito desse jogador, eu acho que ele tá entregando bastante no São Paulo. Dá pra ver que ele faz questão, né? Acho que foi o jogo contra o Cobressal, o primeiro gol que foi dele também, que é uma bola que acabou sobrando ali, ele bem posicionado de novo, colocou a bola pra dentro, e ele até, tipo assim, chora depois, porque tinha um possível lance de impedimento ali naquele jogo. Ele chora, meu Deus, não, meu gol, e aí deu certo. Cara, é legal ver quando o jogador veste a camisa do time, né? Que ele quer fazer acontecer. Eu acho que ele tá querendo fazer acontecer e tá fazendo acontecer, né? E aí ele já tá conseguindo ser esse cara de confiança pro time também.
Então eu gosto muito do futebol dele, acho o cara rápido, bem posicionado, também criativo. Então acho que tá casando muito aí com esse elenco do São Paulo. Aline, como é que você projeta a semana do São Paulo com esses 2 jogos importantes? Vai jogar na quinta-feira e fora de casa, né, lá em Guayaquil. E aí o jogo do Campeonato Brasileiro passou para segunda-feira à noite, então, para ter um período de descanso também, né? Poder retornar. Mas tem não é um problema, né? Mas tem essa questão de ser um jogo contra um rival também. Olha, vai ser difícil para o São Paulo, porque não acho uma boa ideia poupar na Libertadores. Não com o São Paulo perdeu o primeiro jogo, né? Ganhou o segundo, mas com uma certa dificuldade. É importante que pontue fora, porque perdendo já o primeiro jogo consegue pelo menos dar uma equilibrada. Os próximos jogos devem ser em casa, né? E tá tudo certo. Mas eu não pouparia. Agora, é um elenco que vai ter que ser usado, né, no seu máximo ali, tanto na Libertadores quanto agora no Campeonato Brasileiro. E aí não tem como poupar contra o Palmeiras. Não tem como você poupar no Brasileiro na situação que tá contra o seu maior rival, né? Um dos seus maiores rivais, que a gente pode destacar aí nesse momento na Série A do campeonato, o Palmeiras e o Corinthians, que são jogos que o torcedor não vai gostar de perder. E aí é uma pressão a mais. Você perder para um Palmeiras no Campeonato Brasileiro já é... O Luiz Zubeldia já vai, né, ter uma pressão, já vai chegar com uma lição de casa para fazer complicada, né? Uma prova, na verdade. Então eu não sei o que ele vai fazer não, Frank. Eu não pouparia em nenhum desses 2 jogos. Eu acho que depende muito daquilo que o staff do São Paulo vai passar para ele, né? Sobre condição dos atletas, com quem que ele pode contar, com quem não. Porque, de fato, o Libertadores é disputa pela liderança aí da chave. A gente sabe que tem uma importância, uma relevância, mas a gente não sabe até que ponto o São Paulo vai levar isso em consideração. Se, de repente, fala, para a gente, se chegar em primeiro, chegar em segundo, tanto faz, a gente quer passar de fase, aí você pode tentar colocar um time misto em campo, mas se para você, para a gente o importante é terminar na primeira colocação, porque a gente quer decidir a próxima fase em casa, ter o mando de campo para ter os torcedores a favor na partida de volta, isso vai de cada clube, de cada comissão técnica. E para o jogo contra o Palmeiras, sim, aí o São Paulo tem que ter força máxima, primeiro para sair daquela parte lá da tabela de classificação. E segundo, que você vence um adversário como o Palmeiras, você vai ultrapassar o Palmeiras no ponto de vista da tabela do campeonato, né? Já é fora o moral que dá o bom desempenho nos clássicos, né? Para qualquer equipe. Então acho que é uma semana importante para o São Paulo. O Zubeldia pega, entre aspas, um rabo de foguete, porque é Libertadores valendo liderança e é um clássico cheio de rivalidade na sequência. Então ele vai ter que ter tranquilidade, vai ter que passar essa tranquilidade para o elenco também, mas eu acho que o elenco já demonstrou que está mais leve, né? Sem a comissão técnica do Carpini. Eu não sei o que estava acontecendo ali não, viu? A gente nunca sabe como é o bastidor interno, se os jogadores não estavam confiando realmente no trabalho do Carpini, mas parece outro elenco dentro de campo. E ontem na coletiva o próprio Milton falou que ele não fez nada, que foi o elenco que fez, né? O elenco que entregou e ele não fez nenhuma grande mudança. Então, realmente, a mudança de postura dentro de campo veio do elenco em si. Não sei, né? A gente não pode dizer com clareza que, porque tinha algum problema, mas aparenta que realmente não tinha confiança nenhuma no trabalho do Carpini. Porque eu não sei se a pressão vinha da torcida, passava para o treinador e o treinador passava para a equipe dentro de campo. Não sei se o São Paulo já estava mais tranquilo porque não tem um treinador, estava com interino, então se perdesse é porque estava com interino. Não sei o que aconteceu psicologicamente, mas sim, o trabalho e o futebol que o São Paulo apresentou ontem dentro de campo é outro, né? Os jogadores só não podem passar a impressão de que com o Carpini dentro de campo você não tinha vontade, para não falar outra coisa, né? Exato, o chamado corpo mole, e aí mudou o técnico, agora eu vou correr pra caramba. Isso aí não é legal. Acho que não
Acho que não foi o caso, não. Acho que o clima mesmo de interno não tá. E o Milton tem. O Milton é uma pessoa muito para frente, né? Muito positiva, assim. De repente ele conseguiu ali na base da conversa passar essa motivação, esse positivismo para os atletas também, porque às vezes o cara fica muito concentrado na tática, e falta um pouco daquele coração, assim, né? Sim. E o futebol, pelo menos o que eu vejo, é um pouco das duas coisas, ou muito das duas coisas. Olha só, daqui a pouco vai ter a apresentação do Luiz Ubeldia. Se por um acaso ocorrer dentro do espaço aqui do nosso Link Sport Clube, a gente mostra um pedacinho para você também, para você conhecer um pouco das ideias aí do novo treinador do São Paulo. E, enquanto isso, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Palmeiras e o Flamengo. Antes, só lembrar você pode se inscrever aqui no nosso canal, pode não, deve. Inscreva-se aqui no Link Sport Clube, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like aí na nossa transmissão e compartilhe o Link Sport Clube com as suas redes sociais, tá bom? Além das nossas 3 edições diárias, o boletim às 10 da manhã e as 2 lives de debate e análise ao meio-dia e às 6 da tarde, tem também as nossas transmissões esportivas, os jogos do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana, da Libertadores, você confere conosco aqui também no Link Sport Clube, tá bom? Então não fica fora dessa, inscreva-se aí no canal e acione o sininho, porque aí toda vez que nós estivermos transmitindo, você vai ser notificado e convidado para estar junto conosco, tá bom? Agora vamos falar do 0-0 entre o Palmeiras e o Flamengo. Um jogo que foi bastante movimentado, a gente transmitiu aqui com o Enio Ricanello no Link Sport Clube, mas que faltou gols, né, Aline? Faltou gol. Eu tava falando hoje mais cedo que foi um jogaço, né? Principalmente o segundo tempo. Quem gosta de ver bom futebol, eu acho que o segundo tempo apresentado ali pelo Flamengo, pelo Palmeiras e pelo Flamengo foi excepcional, do ponto de vista qualidade. Bons jogadores, bons atacantes, tudo bem. O Flamengo esperando a bola, né, esperando essa oportunidade, criou menos que o Palmeiras, mas também o contexto, Palmeiras dentro de casa, traz uma diferença. Eu acho que o grande asterisco é 2 zagas muito bem formuladas, bem posicionadas. Foi um ótimo jogo. Primeiro tempo mais tímido, né, Frank? Porque acho que as 2 equipes, assim, eu não vou me arriscar muito, porque se sobra uma bola é o Palmeiras, se sobra uma bola é o Flamengo e já era, né, o jogo. E aí acabou no 0-0. Mas o segundo tempo tiveram muitas chances, os 2 goleiros trabalharam bastante, foram felizes ali, né, na defesa do gol. E eu acho que foi um jogaço. Faltou mesmo o fundamento, o gol, a bola na rede, para, né, terminar sendo um jogaço do ano. Mas, para mim, foi uma das melhores partidas que eu vi esse ano, viu? Olha, sabe o que eu achei curioso? É que no segundo tempo, um 0-0 estava cômodo ali, empate estava cômodo para ambos ali, porque o time do Flamengo é muito bom, qualidade técnica inquestionável. O Palmeiras está com uma certa dificuldade de penetrar pelas defesas adversárias nesse campeonato, tanto que em 3 rodadas a gente fala do Corinthians, mas o Palmeiras fez um gol só. É que tomou um só também, mas fez só um em 3 rodadas. E aí, na parte final do jogo, quando o Flamengo já tinha lançado mão ali de Pedro, Arrascaeta, e ele fez só 3 alterações, né? O Tite. A terceira foi o Alan, que saiu lesionado para a entrada do Gerson. Mesmo com Arrascaeta, De La Cruz em campo juntos e um ataque lá com o Pedro e o Bruno Henrique, o Palmeiras não abriu mão de tentar o gol. Tanto que eu falei, ele vai trancar o time, né? De repente ele coloca Rony, coloca o Estevão, mantém o time para cima. Eu falei, meu Deus, ele abriu demais agora o time, né? Perigoso. Mesmo assim, os gols não saíram, mas mesmo assim o Palmeiras manteve essa vocação, essa tentativa de chegar ao gol do Flamengo, até se expondo um pouquinho mais, correndo mais riscos no segundo tempo. E quando precisou, que nem a Aline falou aqui, o Everton estava lá, fez 2 grandes defesas, uma no primeiro tempo no chute do Luiz Araújo e a outra no segundo tempo, acho que foi o De La Cruz, né, que fez o arremate e ele colocou a bola ali para escanteio. E o Rossi muito bem também, porque o Palmeiras tentou trabalhar muito na bola aérea. Quando não era o Fabrício Bruno, era o Rossi
o goleiro argentino quem interceptava. Teve até um cabeceio ali do Flaco Lopes também, que ele foi muito bem, evitou o gol da equipe do Palmeiras. Então foi um jogo bastante movimentado e a gente vai ver e ouvir o Abel, né, o treinador da equipe do Palmeiras. Bora. Não estava muito satisfeito lá com alguma coisa no jogo, né, para variar. De vez em quando ele dá umas pancadinhas lá nos companheiros jornalistas nas entrevistas coletivas, mas é o MO do Abel, né? O modus operandi do treinador português. A gente vai dar uma conferida no Abel e depois a gente confere o Tite. O Abel tem essa ranzinzice, né? Ele é meio... Principalmente quando ele perde, né? Ele é meio cascudo no que ele fala, né? Ali na primeira pergunta foi sucinto, sim, acho que vai fazer... O menino fez uma baita de uma pergunta. Você acha que esses 4 pontos vão te fazer falta lá na frente? Não, ele poderia, né, ter... eu acho que vai e tudo mais. Ele, sim, vão fazer falta. Mas a gente vai... Foi sucinto, né? Vai fazer falta. E aí já foi pra resposta do próximo. Vamos dar uma olhadinha aí, então, né, no que ele falou. Fala, Abel, sem chorar, vai. Já vi que o teu companheiro aí ficou chateado com a pergunta. Eu respondi à sua pergunta, ou não? Você perguntou-me se lá na frente esses 4 pontos podem fazer diferença. Eu disse, pode. Foi claro. A sua pergunta, fizemos uma alteração, tiramos o Lázaro e metemos o Luá. Muitas vezes nós achamos que a construção do jogo começa na frente, mas ela começa primeiro atrás para chegar à frente. E vocês sabem, eu mudo com muita facilidade. Gosto muito, como já vos disse, da saída a 3. E acho que a grande diferença, na minha opinião, foi jogarmos aqui em casa, com a nossa torcida, com o nosso ambiente, com a emoção vinda de fora. Por exemplo, o Internacional teve muito mais posse de bola que teve, por exemplo, o Flamengo aqui. Já vos disse, é uma vantagem muito grande jogar aqui no Allianz Parque, mesmo faltando 10 ou 15 mil, porque o palco tem que ser... tem que estar completo, como vocês viram. Mas sim, vocês também sabem que o Loa fez um excelente Paulistão. E como disse ao teu colega há pouco, muitas vezes nós achamos que meter mais um centroavante ou mais um ponta, que a equipa fica mais consistente, e não é isso que a gente vê. Há outras maneiras de defender. Vocês viram como é que o Real Madrid passou à fase seguinte, não é? São jogos muito equilibrados, jogos entre equipas grandes, e foi aquilo que eu senti hoje. Sim, queríamos muito vencer. Acho que até poderíamos ter vencido, até fizemos um golo, inclusive, mas não posso negar que do outro lado está uma equipa super competente, com muitos recursos e que nos criou dificuldades também depois das substituições, mas eu acho que a nossa equipa se portou bem. Bom, suportou quando o Flamengo apareceu lá na frente, né? Agora, Sim. o Palmeiras vai ter que fazer uma operação resgate aí, né? Vai ter que buscar esses pontos que deixou pelo caminho atuando em casa, em partidas fora de casa. E a primeira é contra o São Paulo, ou seja, não tem nada. Não dá pra dar uma molezinha, mancada, não. né? Não dá pra... E aí vai ser complicado, porque é o São Paulo precisando de pontos também, e o Palmeiras, que também precisa da pontuação. Então vai ser um jogaço, né? O Palmeiras, acho que não vai seguir assim, né? O Frank tem um time muito melhor em campo, com certeza é um dos favoritos aí. Então, acho que depois que passar essa maré aí, consegue engatar várias vitórias, principalmente contra os times menores, né? Mas não dá para dar mancada igual deu contra o Internacional, né? Jogar dentro de casa, o Inter que vinha aí de uma instabilidade, e aí acabar perdendo Foi uma mancada mesmo, não foi o esperado. Porque assim, né, Aline, empatar com o Flamengo, seja fora de casa ou dentro de casa, Certo. empatar com o São Paulo, que é um clássico, também normal. Super entendo. Só que aí, quando você perde para o Internacional, você se coloca numa posição de pressão. Fala, agora eu preciso pontuar contra o Flamengo e contra o São Paulo. Contra o Flamengo já empatou, foi um pontinho. Né? Contra o São Paulo você não tem a garantia nem que você vai conseguir um pontinho. Então vai ter que brigar muito para recuperar os pontos que deixou passar atuando como mandante. Isso aí é fato aí no Palmeiras, né? Isso é bem e complicado. o Tite, como é que estava o Tite? O Tite falou sobre ele ter
não ter entrado com o Pedro e alguns outros jogadores já aí nesse começo contra o Palmeiras, ter poupado, né? E aí o torcedor fica assim, mas como assim? Você vai poupar contra o Palmeiras no Brasileiro? Achando que foi, né, uma questão estratégica só do Tite e tal. E aí ele acabou explicando isso na coletiva. É legal da gente acompanhar também. Então vamos ver, vamos dar uma conferida no Tite, como é que foi o Tite, o técnico do Flamengo? Quanto a não iniciarmos com Pedro e Nico, né, nós temos a avaliação fisiológica, acúmulo de minutos. Então, seguindo essas recomendações, né, do Departamento de Saúde e esse calendário árduo também, a gente iniciamos com outros atletas que, no nosso entendimento, também poderiam responder bem. Eles entraram no segundo tempo, os links já são links, assim, dentro dos minutos que nós temos aqui no Flamengo, eles já se conhecem melhor. Entendo até que com a entrada dos dois, nós começamos a fluir um pouco mais ofensivamente. Mas é isso, foi o Departamento de Saúde que nos deu esse direcionamento. Eu reitero o que você estava falando, eu estava pedindo para chamar o Fábio, porque ele tem detalhes específicos da área, que são científicos, que não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo, aí eles vão e relatam que estão com sentido maior. Aí o departamento médico diz, poxa, a nossa posição é de cuidados, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo, que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que é que perdem um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente. A exigência, aí eu posso falar assim, porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético, ela é muito maior. Muito. Ué, mas como é que ele sabe? Alguém que passou para ele ou ele... A exigência articular é muito maior? Ele diz que, pelo que os especialistas analisam, né? É que assim, isso dos especialistas, tem uma galera que fala que não, uma galera que fala que sim. Mas você sabe qual é o problema de verdade? É porque você tem que correr mais. Entendeu? Uhum. Porque, em teoria, como você não tem nenhuma deficiência no gramado e a bola corre mais, você tem que correr mais. Sim. Então você faz um jogo mais cadenciado para não correr tanto e não se sujeitar a correr tantos riscos, né? Porque se for na correria, você vai correr mais do que um jogo habitual. Não, o fato é que realmente a pisada impacta de forma diferente o atleta, né? Isso é verdade. Você acaba ficando mais cansado porque você corre mais e a descarga de peso é diferente. Então, é mais, né? Alguns especialistas dizem que é mais propício a ter problemas ligamentares e tudo mais. Mas eu não sei, assim, né? O campeonato tem todos os tipos de campos ruins no natural também. Então, acho que o problema não é o sintético só, não. O problema é o futebol, né? Falar em pisada, vou marcar aqui. Pisada. Vamos chamar o Ricardo Capriotti para vir aqui no programa conversar conosco. Não sobre pisada, é porque ele gosta de pisada, né? Você sabe que ele é um especialista em corrida de rua, né? Então ele gosta de pisada. Vamos convidar, pronto, o Capriotti para vir aqui. Isso porque você falou da pisada, hein? Bom, próximos passos aí agora, Palmeiras e Flamengo têm compromissos pela Libertadores no meio de semana, né? O Flamengo vai até a altitude de La Paz para enfrentar o Bolívar, um jogo difícil, é o Bolívar? É o Bolívar. O Grêmio já perdeu lá para o The Strongest no grupo dele, sim, né? Sim. E o Flamengo agora vai ter que conviver com isso, lembrando que contra o Milionários, tem uma diferença de 1.000 metros aí, de Bogotá para La Paz, em termos de altitude. O Flamengo já sofreu um pouquinho, nós vamos falar do Corinthians em instante, já me veio aqui as informações. O Flamengo já sofreu e saiu de lá derrotado, empatou o jogo. Sim, empatou o jogo. E agora vai até La Paz para enfrentar o Bolívar. É uma condição sempre de dificuldade. Sim, a altitude, acho que a do Bolívar é maior, né? Sim, são 3.600.
Se já reclamou na primeira, né? Que chegou antes, fez adaptação. Agora vai ser mais complicado, porque realmente, né, que os atletas e quem é especialista lá no futebol, eles apontam que o atleta corre e o ar não vem, né? O jogo fica mais rápido também, você cansa mais rápido. Se o Tite tá reclamando do gramado sintético, imagina da altitude depois. Bom, vai ser um jogo complicado. Acho que vai ser difícil até pro Flamengo ganhar, viu? Um empate é uma vitória. Sim, sempre é um bom resultado. É uma vitória. Sempre é um bom resultado trazer pontos da altitude, né, para as equipes brasileiras. O jogo lá no Hernando Siles será quarta às 9h30 da noite. E o Flamengo, lembrando, então, empatou com o Milionários 1-1 lá em Bogotá, na Colômbia. Sim. E aí no El Campín, e depois venceu o Palestino aqui por 2-0, aquele jogo que a gente até esperava uma goleada, que acabou não rolando. Já o Palmeiras vai disputar também a primeira posição do grupo contra o Independiente Del Valle. O jogo será lá em Guayaquil também, onde São Paulo joga na quinta-feira, só que em outro estádio, né, no estádio do Del Valle. Esse jogo vale liderança do grupo, já que ambos estão com 4 pontos ganhos. Né, Aline? Só lembrando, esse grupo é o grupo... Qual? Do Palmeiras ou do Flamengo? Do Palmeiras, né? O Palmeiras é o grupo F. É o grupo F, né? E o Palmeiras está na liderança. Sim. Ele e o Del Valle, eles vão definir ali. Vão definir agora esse jogo. Se empatar, permanece do jeito que está, né? O Palmeiras líder nos critérios de desempate, mas eles têm a mesma pontuação. Jogo importante. Não, a Libertadores, Frank... De verdade, eu acho que para os times aqui do Brasil, principalmente os que têm chance, como Palmeiras e Flamengo, é a grande prioridade, né? Tudo bem, o brasileiro, a gente sempre comenta aqui, todo jogo é uma final, é importante pontuar. Mas a Libertadores não dá para você abrir mão, principalmente na fase de grupos com o grupo F do Palmeiras, que é um grupo bem complicadinho, né? Que se dá um tropeço aqui ou ali, pode ser que o pior aconteça. O pior é ficar fora dessa classificação aí, descer para a Sula, né, para fazer aquele mata-mata da Sula e passar para a próxima fase. Então, os dois times, né, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, o Flamengo vai jogar na altitude e o Palmeiras, eles têm que pontuar. Então, tem que ir com a força máxima. E aí é aquela questão, igual o São Paulo, não dá também, se quer ganhar e ter chance na Libertadores, para poupar. Então, vai ter que usar o máximo aí dos jogadores. E aí que está a reclamação dos treinadores do Brasil, que é essa dinâmica da agenda, né? Eu uso todo mundo, não uso, vou perder um jogo contra o meu rival, não vou. É complicado, porque os atletas sentem também, né? E no grupo do Flamengo, um detalhe, né? O Bolívar é líder, tem 6 pontos, ou seja, venceu os 2 jogos que disputou, o primeiro deles fora de casa, que foi contra o Palestino, né? Foi aquela goleada, 4-0, e depois um jogo contra o Milionários, lá em La Paz, eles abriram 3-0 e os colombianos conseguiram marcar 2 gols ainda no segundo tempo, que é raro também de acontecer, né? Vamos ver como é que vai ser neste meio de semana, na quarta-feira, contra a equipe do Flamengo. Senhores e senhoras, e todos vocês, vamos agora às informações importantes do Corinthians, nesta segunda-feira, tá? Vou até checar se tem alguma atualização, porque o negócio está realmente fervendo, está efervescente lá no Corinthians. O que aconteceu? No Campeonato Brasileiro, o time perdeu para o Bragantino, lá em Bragança Paulista, no sábado, por 1-0. E aí, tecnicamente, o Corinthians está muito questionável, porque é uma equipe que simplesmente não marca gols. O Antônio Oliveira mudou completamente o ataque. Ele tirou Yuri Alberto, Wesley e Romero e entrou com uma dupla de atacantes, o Pedro Raul e o Pedro Henrique, e colocou mais um jogador no meio-campo, né, com a saída do Maicon, que vinha sendo opção, né, porque ele estava montando o meio-campo com o Ranielli, o Coronado e o Garro, e colocando os 3 atacantes. Ele colocou mais um jogador no meio-campo e ficou o meio-campo com o Ranielli, Fausto Vera e os 2 meias, Coronado e Garro. Então ele ficou um time com 2 meias e 2 atacantes. Só que o negócio não andou também em campo, o time não produziu, os 2 armadores trabalhavam mais com bola parada do que na base da criatividade, então assim fica difícil, por mais que tenham voluntariedade, entrega,
né? Mas se você não articula, e se a sua função é essa, fica difícil. A bola não chegava para o Pedro Raul, quando entravam na área, normalmente tomavam a decisão equivocada, e aí o Pedro Henrique, são os laterais. Ele tirou o Fagner e colocou o Mateuzinho, colocou um medalhão no banco de reservas, o Mateuzinho foi muito mal. Com 4 minutos de jogo, o Bragantino recebeu uma bola ali pelo lado esquerdo, o Vitinho, e o Mateuzinho simplesmente não estava ali no setor, estava lá para frente, e foi uma bola que começou no arremesso lateral, né? Então, assim, tecnicamente o time sofreu muito, sofreu uma dificuldade, a gente vai até inverter. Sofrível, né? Teve, ali até na coletiva, daqui a pouco a gente vai ouvir a resposta do Antônio Oliveira, a galera perguntando por que ele poupou. E ele respondendo que ele não poupou, então. Tem tudo isso aí. Ele tem, entre aspas, carta branca da diretoria. A gente vai até ouvir o Antônio Oliveira antes de falar da crise política. E aí a gente inverte aí, o Antônio vem primeiro. E ele fez essas alterações. O Mateuzinho no lugar do Fagner, que ficou no banco de... Aliás, assim, o Fagner foi muito xingado durante o aquecimento. Xingado mesmo. Inclusive com palavras de teor, assim, que não dá para repetir aqui. Fiquei estarrecido com o que vi lá. Acho que por mais que o jogador, a gente pode falar, o jogador é violento, coisa que o valha, a gente tem que dar uma segurada, porque afinal de contas é um profissional ali, né? Então, dentro de campo, os caras se resolvem. Agora, ficar xingando não é legal. Tem alguma novidade aí? Começou o Zubeldia? Eu estou acompanhando aqui, para quem não estava acompanhando a gente antes, o Luiz Zubeldia, novo técnico de São Paulo, é apresentado hoje, né? E parece que a coletiva já começou, daqui a pouquinho a gente vai ter ela aqui para ouvir um pouquinho do que ele está falando, né? A gente vai conseguir colocar o Antônio Oliveira antes? Pode ser? Então a gente já coloca o Antônio Oliveira para depois também ficar liberado, ouvir um pouquinho e ver um pouquinho do Zubeldia e, na medida do possível, falar da crise política lá do Corinthians, que a gente tem que falar, porque o Rubão vai ganhar a mala, hein? O diretor do Corinthians. Vamos lá ver o Antônio Oliveira, então, falando das alterações que ele fez na equipe. Mateuzinho no lugar do Fagner, o Fausto Vera no meio campo e a saída dos 3 atacantes, o Wesley, Yuri e Romero, para as entradas, né, de Pedro Raul, Pedro Henrique e o Fausto no meio campo. Boa noite, eu vou repetir mais uma vez, eu não poupei. Portanto, foi aquela equipa que eu achei que é melhor para este confronto. Portanto, depois é evidente que há um início de campeonato, portanto quem seguiu também já a minha trajetória, já o fiz isto noutro clube, que nesse ano até acaba por chegar a finais de 2 Copas e uma acaba por vencer. Portanto, este não é virgem naquilo que eu estou a fazer. Sempre que eu digo que todos os jogadores são importantes, é algo que eu realmente sigo à regra, porque muitas das vezes nós dizemos, mas nós não colocamos isso em ações. Portanto, para mim todos os jogadores são importantes, e aqueles que eu achei que hoje estavam mais disponíveis fisicamente, mais emocionalmente, para poder dar resposta de um jogo extremamente competitivo, como é jogar contra o Red Bull, acho que deram uma resposta boa. É evidente que o futebol é feito de detalhes, o adversário faz um remate à baliza, faz um golo, mas o que conta no futebol são quem marca, é o diferencial entre os golos marcados e os sofridos, e nessa perspectiva acabámos por ser penalizados, e nessa perspectiva também temos que trabalhar cada vez mais para havermos de ganhar uma equipa de Série A, com certeza. Boa noite, Antônio. Não está nem parecendo equipe de Série A. Olha só, Aline, passar para vocês a informação sobre o Rubão. A crise política lá no Corinthians, explodiu. Pelas declarações que o Rubão deu na semana passada, ele criticou o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior. Romeu Tuma Júnior respondeu. Ele escancarou que não é que ele esteja rachado, mas que não existe mais uma proximidade entre ele, Rubão, diretor de futebol, e o presidente, Augusto Melo. O presidente, depois do jogo, disse o seguinte: olha, sou eu que tenho a caneta, sou eu que assino, então eu vou mudar bastante coisa, né? Já que sou eu que assino, pode deixar, porque muita coisa vai mudar. Isso quer dizer o quê?
Com relação ao time, nada, porque ele não pode mudar o time agora, ele não pode contratar, a janela está fechada, ele não contratou até sexta-feira, então agora ele tem que esperar abrir a janela e trazer reforço só na janela. Mas a gestão do futebol do Corinthians vai mudar. O Rubão está na Berlinda? Eu diria que ele está mais na Berlinda. Para você ter uma ideia, o Corinthians joga amanhã pela Sul-Americana contra o Argentino Júnior, lá na Argentina, no estádio Diego Armando Maradona, e o Rubão sequer está com a delegação. Foi cortado da delegação, não viajou para a Argentina. Só que assim, esse é um passo que o Augusto Melo ele tem assim pensado com muito critério. Porque a crise política, na realidade, ele está tentando buscar uma solução, mas ela pode aumentar. Porque o Rubão foi o grande articulador da eleição do Augusto Melo. Porque ele conseguiu, através da relação dele com outros conselheiros, trazer algumas chapas do chamado Centrão, lá do Corinthians, para junto do Augusto Melo. Foi o Rubão, vamos dizer assim, a pessoa que foi a responsável por uma frente ampla contra a chapa Renovação e Transparência, que comandava o Corinthians há 16 anos já. E aí o que é que acontece? Tirando o Rubão, fica a dúvida, será que não vai ter uma debandada dos apoiadores, de gente do Rubão que faz parte da diretoria, ele tem vários diretores com cargo, será que esse pessoal também vai querer sair? Então o Augusto Melo tem que estar articulado, olha, vou tirar o Rubão, mas quero que vocês permaneçam, para que essa crise ela não acabe aumentando. Então, um momento muito delicado da política no Corinthians, com essa crise entre Rubão e o presidente e essa iminente saída do Rubão do comando da diretoria de futebol. É um momento muito complicado. Gera uma crise interna, né? Entre aliados. Porque não estão pensando igual, né? E mais uma coisa antes da gente ir para o Zubeldia, que está sendo apresentado lá no São Paulo, o Corinthians pode ser punido por conta dos sinalizadores na torcida do Corinthians no jogo contra o Bragantino. Não foram 3, 4, não, foram centenas, viu? Negócio absurdo. O árbitro carregou na súmula e disse que, por causa da torcida do Corinthians, tive que paralisar o jogo 2 vezes por conta dos sinalizadores, e eram muitos sinalizadores, então o Corinthians deve ser punido. Pode ser que o Corinthians sirva aí de exemplo e que o time seja punido não com perda de mando de campo, mas jogar com o portão fechado. E isso vai ser muito prejudicial ao time. Então o torcedor tem que pensar nisso aí também. E a polícia tem que resolver esse problema, porque não é possível. Todo jogo, torcedor entra com sinalizador no estádio e é proibido. Né? Todo mundo entrando com sinalizador, tem uma... Aline, você não faz ideia, eram centenas, mas centenas. Nossa. Centenas de sinalizadores. É até bonito, só que é proibido, gente. É proibido. Temos o Zubeldia? Então vamos à apresentação do novo técnico do São Paulo, Luiz Zubeldia, aqui no Link Sport Clube. As impressões do time. Colocar a sua ideia, mas o São Paulo vem com trabalhos diferentes. Antes era o Dorival Júnior, com um jogo mais de construção, depois com o Thiago Carpini, um jogo mais direto. Queria que você falasse qual que é a ideia de jogo que você quer, aos poucos, claro, colocar em campo no time do São Paulo, esse time que você falou que já conhece bem os jogadores, as peças do elenco. Lo más importante que hemos hablado junto con la dirigencia, con el departamento de fútbol, con el presidente, es que hay jugadores de distintas características que te permiten, dentro de una idea madre, dentro de una idea de juego, te permiten planificar un partido o los partidos de diferente manera dependiendo a quién coloques, a qué jugador coloques, a qué perfil de jugadores coloques. Tenés para jugar con 2 atacantes, con un atacante, con varios volantes interiores, con varios extremos, evidentemente con centrales que se pueden adaptar a una línea de 2 o una línea de 3. Entonces, eso puede hacer que termines ganando el tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar del calendario comprometido que tenemos, que viene un partido tras otro, creo que tener jugadores que se adaptan a distintas situaciones
aceleran la adaptación mía también. Así que no creo que haya inconveniente con respecto al calendario, a pesar de que vamos a tener pocas sesiones de entrenamiento, eso está claro, pero desde el día que asumí el compromiso, cero excusa. A trabajar el tiempo que tenga para trabajar y a planificar los partidos como se deben. Bom dia, aqui também à sua esquerda, Giovanni Chacon, Jovem Pan, bancada tricolor. Fiz algumas perguntas, pesquisas a seu respeito. Perguntei para colegas argentinos, jornalistas, que te acompanham desde o início da carreira. E eles me disseram uma coisa que também eu vi em uma entrevista passada sua, que você é um treinador que gosta de se adaptar e não ficar preso num estilo de jogo, numa ideia. Você acredita que exatamente por todo esse momento que vive o São Paulo, poucos dias de treinamento, você acredita que essa sua característica, até o que confirmaram os colegas argentinos, você acredita que vai ser uma coisa muito positiva para você iniciar o trabalho até com mais tranquilidade pessoal? Bueno, hay ciertos principios de juego en fase con balón y sin balón que vamos a tratar de respetarlo desde el partido 1. Vamos a tratar de que esos principios que considero son importantísimos para poder tener un equipo bien configurado se vean presentes y poder transmitirlo lo más rápido posible. Después, hay una adaptación de parte mía, día tras día, partido tras partido, en donde tiene que ver más con un modelo de juego, en donde está el Brasilerao, Copa Libertadores, que es totalmente diferente a un Brasilerao, ¿no? Pronto viene la Copa de Brasil, lesiones, juveniles que están actualmente en el plantel, y como dije anteriormente, distintos tipos de jugadores que me permiten utilizarlo en distintas situaciones, en distintos contextos. Entonces, considero que nosotros somos un cuerpo técnico práctico y no tengo dudas de que nos vamos a adaptar rapidamente a lo que demande la situación. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Você falou que conhece bem esse grupo de trabalho, jogadores com características diferentes que vão te permitir escalar o time de maneiras diferentes. Você acha que essas características são suficientes para o que você imagina nos diferentes modelos de jogo ou em algum outro momento você entende em algum papo com a diretoria que o São Paulo vai precisar de mais reforços? Bueno, hoy sería inoportuno estar hablando de que me hace falta tal o cual jugador. Primero porque no lo conozco en su totalidad al plantel. Como dije, tengo un conocimiento importante por los partidos anteriores, porque vi mucho el Brasilerado en los últimos años, pero después lo voy a terminar de conocer en el día a día. Yo creo que la plantilla está muy bien conformada y que a partir de ahí los jugadores tienen que hacer su parte para estar lo mejor posible, cuerpo técnico hacer su parte y la dirigencia hacer su parte. Pero a priori me parece que está más que bien la plantilla y por eso asumí esta responsabilidad. Luiz, Valentim Furlan, da Go.com. Primeiro, parabéns pelo acordo. Segundo a nossa apuração, você teve propostas de clubes da Arábia Saudita, onde você muito provavelmente teria uma oferta financeira mais palatável. Você teve proposta de clubes da Argentina, sua casa. E você teve uma sondagem do Barcelona de Guayaquil, contra quem você vai estrear na quinta-feira, e você, notoriamente, tem uma história. A pergunta que eu faço é, considerando tudo isso, por que abdicar de cada um desses pontos e vir para o São Paulo, um clube que acabou de terminar a passagem do seu antecessor depois de 4 meses, só 18 jogos de passagem? O que te dá confiança e certeza de que você vai ter respaldo como técnico do São Paulo? Si me puedes decir bien la pregunta, o repetir o aclarar. Perdón, O que te dá certeza que você vai ter respaldo como técnico do São Paulo, já que a gente acabou de ver o treinador anterior sendo demitido depois de só 4 meses de trabalho?
Yo he tenido varias ofertas en todo este tiempo, de distintos clubes y distintas ligas. Pero quería estar acá. Prioridad de enero hasta la fecha fue recomponerme en todo sentido, llenarme de energía para poder aceptar el nuevo desafío. Pero siempre tuve la sensación de que pronto nos cruzaríamos. Ya cuando me pasó en 2 Copas Sudamericanas enfrentar a Sao Paulo, fases muy reñidas, muy complicadas, yo tuve la sensación, la corazonada de que mi destino podía estar acá, ¿no? Así que cuando hablamos con el presidente, en 5 minutos, nos pusimos de acuerdo, de parte mía. y él lo puede decir, fue una charla muy sincera. Primero aclaré lo que había sucedido en aquella época, en enero, y después le mostré mis ganas de llevar a Sao Paulo lo más alto. Me van a preguntar cuáles son los objetivos. Lo más alto posible. Lo que esté en juego, lo más alto posible. Claro, primero está un trabajo, un proceso, saber soportar momentos malos, porque la temporada es muy larga, pero mi objetivo es llevar a Sao Paulo a lo más alto. No tengo otro objetivo que no sea eso. Para eso necesitaba estar bien yo, ¿no? ¿Llevará su tiempo? Esperemos que no lleve mucho. Y como dije, tenemos buenos jugadores y si están en su mejor nivel vamos a necesitar de todos, no de 5, 10, 15 jugadores, de todos, a comprometerse todos, porque todos estamos representando a Sao Paulo, todos. Acá no hay un nombre que tenga más responsabilidad que otra, no, todos. El que no juega, el que juega pocos minutos, el que juega muchos minutos, porque en algún momento del calendário los vamos a necesitar. Bom dia aqui, boa tarde, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. O senhor comentou agora há pouco sobre conceitos táticos, características, e o jogador brasileiro, ele tem o improviso e o drible como sua arma, né? Eu queria que você falasse sobre a característica tática. Ele vai conseguir entregar o que você espera? ¿Disciplina? Sí. Yo creo que hay ciertos principios tácticos con balón y sin balón, que, por lo menos para nosotros como grupo de trabajo, que son adaptables a cualquier contexto. Es como sentimos el fútbol. Y uno de los pilares es la disciplina, la comunicación, para poder llevar a cabo lo que queremos. Y no es tan complejo, ¿eh? No es tan complejo. O sea, son conceptos de juego que se pueden adquirir rápidamente. Cuanto más tiempo mejor, estamos claros, porque puedo saber qué jugador me rinde ante distintos contextos, eso sí, estamos claros, pero en términos de lo que quiero y de cómo hay que manejarse internamente, lo que quiero adentro de la cancha y lo que hay que hacer internamente, es muy sencillo. E hay que llevarlo a cabo. Luiz, bem-vindo ao Brasil. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Aí o técnico, novo técnico do São Paulo, né, um trecho da apresentação do Luiz Zubeldia. E só para a gente esclarecer aqui alguns pontos, né, destacados da entrevista do novo técnico do São Paulo, o Zubeldia. Deixou claro que gosta de jogadores versáteis, né, porque ele tem, segundo ele explicou aí nas respostas, ele tem algumas formas de jogar e ele acha que essas formas podem ser adaptáveis conforme a partida. Então ele gosta de ter jogadores que entendam esses procedimentos. Quer dizer, se você tiver que mudar alguma coisa, um sistema tático durante a partida, ele quer ter jogadores versáteis o suficiente para se adaptarem àquilo que a partida está pedindo, né? Diz que vai ter
pouco tempo para treinamento pelo calendário brasileiro, né, pela sequência de jogos, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Ele falou, a Copa do Brasil está vindo aí, né? Ele até usou esse... já está chegando. Ele quer fazer prevalecer os princípios de jogo dele, diz que ele e a comissão técnica têm alguns princípios aí, ele usou uma expressão para falar dos princípios de jogo que ele e a comissão gostam de passar para os jogadores, mas diz o seguinte, não é nada complexo, falou até nessa última resposta, não é nada complexo, os jogadores podem se adaptar àquilo, sem perder as suas características, porque a pergunta foi sobre improviso, a criatividade do jogador brasileiro, né? Então ele diz o seguinte, olha, a gente tem os nossos conceitos de jogo, mas não são conceitos que venham a, digamos assim, tirar aquilo que o jogador tem de bom, né? São conceitos simples, ele falou que não são complexos, que os jogadores podem se adaptar àquilo. Falou também que esclareceu aquilo que aconteceu no começo do ano, né, quando ele, não que ele tenha dito não ao São Paulo, mas quando ele se esquivou aí das conversas, diz que resolveu isso com a diretoria, explicou o que estava acontecendo no começo do ano, apesar de não ter externado isso, pelo menos nesse momento da entrevista, né, falou que a primeira coisa que ele fez foi esclarecer o que estava acontecendo no começo do ano, e que em 2 enfrentamentos com o São Paulo, um deles pela Sul-Americana lá com a LDU, né, diz que os jogos foram muito difíceis, né? Ele usou até a expressão que as disputas foram renhidas, que é uma expressão que a gente usa aqui, não muito aqui no Brasil, mas que se usava muito antigamente, e que ele usou, e diz que naquele momento o coração dele falou, talvez o meu futuro esteja aqui, porque esse clube gosta de competir, imagino que tenha sido isso, né? E que em 5 minutos de conversa com a diretoria do São Paulo, ele já estava convencido de que tinha que aceitar o projeto. Basicamente foi isso que ele falou, nesses 6, 7, 8 minutos que a gente colocou aqui para você com o novo técnico do São Paulo, o Luiz Zubeldia, que você viu aqui em primeira mão um trecho da apresentação do treinador, do novo treinador da equipe do São Paulo, tá bom? E a gente traz mais aí a respeito do Zubeldia ao longo da nossa programação também, ao longo das nossas lives. Agora a gente vai falar um pouquinho da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir os resultados do sábado, que foi quando o Santos estreou na competição e estreou com vitória. 2-0 para cima da equipe do Paysandu. Foi um resultado importante, né, para o Peixão, mas nós tivemos mais resultados no sábado. 3-1 da Chape sobre o Ituano. Ituano começando mal. O Amazonas perdeu em casa para o Sport por 3-2. E o Ceará empatou com o Goiás por 1-1, lá na Arena Castelão. Jogo de fato complicado, um jogo de bastante equilíbrio. Agora, desses jogos aí, destacar a derrota do Amazonas diante do Sport, porque o Amazonas é adversário do Flamengo na Copa do Brasil e foi a estreia do técnico Adilson Batista no comando do time do Amazonas. Já o Peixão fez 2-0. Eu vi muita gente, até algumas pessoas, né, criticando o resultado do jogo do Santos, não gostando daquilo que o Santos apresentou, mas, poxa, foi uma primeira rodada aí de Série B, uma nova competição, e para o Santos era importante começar com a vitória, porque tinha toda a pressão de estrear. Você vai falar, pô, mas pressão para estrear numa segunda divisão? É claro, é algo novo. Para a equipe do Santos, né, para os jogadores, para a comissão técnica, e o Santos entra nesta competição com toda a responsabilidade, né, com a responsabilidade de vencer jogos, de conquistar, e assim, só conquistar e ser campeão, o pessoal não vai aceitar para o Santos na segunda divisão, o pessoal vai querer que jogue bem e que dê espetáculo em todo jogo. Pelo menos venceu aí a partida contra a equipe do Paysandu e vai se preparar agora para a sequência, para a segunda rodada da segunda divisão do futebol brasileiro. Aliás, segunda rodada que para o Santos será contra o Avaí, fora de casa. Bom, pessoal, estamos abrindo mais uma semana aqui no Link Esporte Clube, lembrando que logo mais 6 da tarde tem mais uma live para você, com análise, com debate, com discussão,
comigo e também com o Enio Ricanello, e a gente traz para você também à tarde as últimas novidades, não só a apresentação do Zubeldia, os tópicos abordados por ele na apresentação no São Paulo Futebol Clube. A gente já projeta também os jogos aí da semana de Sul-Americana e de Libertadores da América, e vamos falar, é claro, sobre a crise no Timão, a crise política e a crise técnica. O Timão que joga amanhã contra o Argentino Júnior pela Sul-Americana e que tem Rubão como ponto principal dessa efervescente crise política, crise de bastidores lá no Corinthians. A gente traz mais informação para você na live das 6 da tarde, tá bom? E traz também a nossa cobertura esportiva aí ao longo da semana, porque teremos jogos, né? Sul-Americana, Libertadores, no final de semana Campeonato Brasileiro, muita coisa vai rolar e a gente vai acompanhar para você aqui no nosso Link Esporte Clube. Lembrando sempre para você, acione o sininho aqui para receber as notificações, inscreva-se, é claro, no Link Esporte Clube, deixa like para a gente na nossa transmissão e compartilhe o Link Esporte Clube com as suas redes sociais. Lá no nosso canal, Link Esporte Clube, você tem várias transmissões já esportivas à disposição também, outras lives à sua disposição, alguns cortes e shorts lá também para você acompanhar, tá bom? Esteja sempre conosco e comece com a inscrição, inscrevendo-se no nosso canal. Link Esporte Clube volta logo mais às 6 da tarde com mais informação para você. Eu te espero, hein? A gente se encontra. Tchau.